2 Coríntios capítulo 3 versos 17 diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse texto tem sido muito mal interpretado ao longo da história da igreja, principalmente nos dias atuais. Tudo isso porque o texto fala que existe liberdade aonde o Espírito do Senhor está. Por causa disso, tem gente que anda de quatro dentro da igreja rosnando, imitando bichos, entre outras coisas. O problema mais comum causado por essa má interpretação é a falta de ordem nos cultos. Com a desculpa que o Espírito do Senhor está na casa, as pessoas desrespeitam a ordem do culto dos outros. Vou dar um exemplo. Um pastor, que tem uma organização de culto a Deus na igreja em que ele é o líder. Ele começa o culto sempre às 19 horas e termina às 21 horas. Ele convida um pregador ou pregadora para ministrar na sua igreja. Esse pregador ou pregadora, quando chega às 21 horas, não encerra a sua pregação e começa a entregar revelação e diz que Deus está na casa e que quem manda é Deus. Aí vai desrespeitando o pastor daquela igreja que deu um horário para começar e outro para terminar o culto, com a desculpa que Deus que está mandando. Eu particularmente tenho problemas em entender que Deus seja um Deus de confusão, que vai jogar um irmão contra o outro. Porque com certeza aquele pastor que gosta de organização no culto ficará muito chateado com o pregador e nunca mais vai chamar esse pregador ou pregadora para ministrar em sua igreja. Eu não acredito num Deus de confusão. Se a pessoa sentir que o Espírito quer trabalhar naquele momento, ela pode muito bem entregar o microfone. O pastor local encerra o culto e o pregador pode entregar as revelações da parte de Deus sem o microfone com o culto já encerrado. Vai até as pessoas que ele ou ela diz que Deus quer falar e entrega tudo o que tem que entregar. O servo de Deus não precisa de um microfone para fazer a vontade de Deus. Acredito que se Deus quisesse que fosse no microfone, ele entregaria as revelações para a pessoa antes. Afinal, Deus não vai chegar numa igreja e usar um pregador para desrespeitar uma autoridade que ele mesmo constituiu. Claro que isso tudo que falo aqui, estou me referindo a um pastor que seja um homem de Deus, que realmente seja aprovado pelo Senhor, porque sei que Deus usa pessoas para repreender pastores questões, mas até isso acredito que Deus faça com ordem e decência. Quando falo ordem e decência nesse caso específico aqui, é em questão de horário de um culto. Dentro do horário proposto no culto, tenho certeza que Deus, se quiser repreender o líder, ele vai. Se quiser desmascarar alguém, ele vai. Quem gosta de colocar Deus como se fosse um Deus de desordem sempre vai usar essa frase: Deus é Deus. E ele faz o que quer e quando quer e como quer. Nós sabemos disso. Só não acreditamos que Deus passe por cima dos seus próprios princípios, afinal de contas, foi Ele que nos ensinou a ordem e decência, Ele que nos ensinou a respeitar as pessoas, a ter mansidão, entre outras coisas. Então, o que significa a frase: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade? Esse texto não tem nada a ver com adoração. Ao lermos o contexto, nós podemos notar que se trata de um assunto que fala de homens que estavam cegos e não conseguiam enxergar a nova aliança, que Cristo tinha chegado e mesmo assim eles rejeitaram o Messias. Eles continuavam presos aos rituais de Moisés da antiga aliança. No verso 14 desse livro é dito que os judeus que não creram em Cristo ficaram com a mente fechada. Por isso, quando eles liam o Velho Testamento, era como se um véu estivesse sobre o coração deles. Paulo então disse que quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, essa pessoa fica livre desse véu, dessa liberdade que o texto trata, a liberdade do véu, que impede a pessoa de entender a Bíblia e a mensagem de Cristo. Quando alguém crer no Evangelho, o Espírito Santo age nessa pessoa, e livra essa pessoa da mente fechada que não a deixa perceber e entender quem é Jesus. Aprendido isso, podemos saber agora que o texto não tem nada a ver com danças, pulos, gritos, imitação de animais, adoração de todos os tipos, desordem no culto, mas sim da liberdade da dureza e da cegueira que nos escravizam no pecado. Porque a lei apenas apontou o pecado, quem nos deu forças para não viver pecando foi Cristo através do seu sacrifício e do envio do Espírito Santo. Seja livre da prática do pecado, pois, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se você gostou, compartilha esse vídeo e deixa seu like.